Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo do canal da semana, com o nosso quadro aqui sobre o Livro dos Espíritos com o auxílio do Filosofia Espírita. Hoje vamos estudar a pergunta número 90, mas antes de começarmos o vídeo, como de costume, é bom deixando um joinha, um comentário também, interagindo com a gente sobre o assunto. E, muito importante, assistir os vídeos anteriores para conseguir acompanhar o nosso raciocínio e assim ter um entendimento melhor da questão. O Luiz vai ler para a gente a pergunta, vamos comentar um pouquinho sobre a resposta dos espíritos e vocês podem ir aí nos comentários conversando com a gente para a gente entender melhor o pensamento de vocês. Bora lá! Então nós estamos no Livro dos Espíritos, na segunda parte, que é do mundo espírita ou dos espíritos, é o primeiro capítulo. Dentro do primeiro capítulo nós temos o subtítulo aqui, Forma e Ubiquidade dos Espíritos, questão número 90. Kardec pergunta o seguinte: o espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para o lugar onde quer ir? Então vamos entender um pouquinho, antes da gente entrar na resposta, vamos entender um pouquinho melhor essa pergunta. Então, o espírito, a princípio que nós estamos pensando num espírito desencarnado, então ele vai percorrer de um lugar a outro. Então suponhamos, o espírito ele mora em nosso lar e ele quer fazer uma visita aqui à Terra. O André Luiz, por exemplo, que muita gente conhece aí dos livros dele, dos filmes Nosso Lar e Os Mensageiros. O André Luiz está vindo à Terra. Então ele consegue vir, ter noção desse espaço, perceber o que circunda ele nesse trajeto, nessa viagem. Ele consegue perceber isso ou não? Ou ele pode vir sem perceber isso? Os Espíritos respondem: ambas as coisas ocorrem. O Espírito pode muito bem, se ele quiser, tomar conhecimento da distância que percorre, mas essa distância pode desaparecer completamente, dependendo da sua vontade e da sua natureza mais ou menos depurada. Então aqui, comentando inicialmente, dentro do exemplo que eu dei do André Luiz, que não é um espírito tão evoluído assim, já alcançou um patamar pouco mais elevado do que a maioria de nós, mas também não é tão evoluído assim. Então ele, nessa viagem, ele pode tomar consciência dessa distância. Então não é saber quantos quilômetros tem, não é isso que os espíritos estão falando, nem Kardec perguntou. É perceber o que está à volta. Então ele pode fazer essa viagem percebendo o entorno, ou ele pode vir numa velocidade maior um pouco, sem ter essa consciência. Ele pode percorrer essa distância quase que de uma forma instantânea, usando a força do pensamento. Então existem ambas as formas. O espírito, quanto mais evoluído ele é, mais capacidade ele tem de percorrer distâncias maiores, fazer uma viagem aí pelo universo, de uma galáxia a outra, por exemplo. Ele tem essa capacidade. E mesmo assim ele pode fazer em ambos os casos, percebendo a paisagem à sua volta, o cosmos, o universo, as estrelas, os mundos, ou ele pode fazer isso de uma forma mais instantânea, sem essa percepção. Você, João, o que você comentou aí? Você que também que assistiu ali o filme Os Mensageiros, traz algum contexto aí para a gente dentro dessa pergunta? Eu acho que assim, um ponto principal aqui, que quando eles falam de ter consciência, se a gente for trazer para o nosso entendimento geral da palavra consciência, é saber o que está acontecendo ali naquele momento, né? Então, assim, essa questão da consciência, da gente conseguir observar o ambiente em que estamos inseridos, também se aplica nessa pergunta. Então, seria o quê? O espírito está
indo de um local ao outro, mas observando ali, vamos supor, as estrelas, o que existe ao redor dele. Até também a gente pode pensar o seguinte: se somos um espírito que estamos passando por situações novas para a gente, é natural que a gente busque perceber mais o ambiente, talvez até talvez a gente tenha aquele sentimento de deslumbramento, né? De nossa, uau, essas cores e tudo mais. Já o espírito um pouco mais evoluído, muito por ele já ter passado por esse processo, ele já encara com mais naturalidade e também ele não tem aquela necessidade de que o foco dele seja voltado para essas coisas. Por exemplo, como o Luiz falou aqui, no filme Nosso Lar 2, na verdade retrata mais sobre o livro Os Mensageiros, mostra um espírito mais evoluído que ele se deslocava de um lugar para o outro com a força do pensamento. Então ele simplesmente aparecia, era como se tivesse acendido uma luz. Já o restante da equipe dele conseguia se deslocar numa velocidade um pouco inferior. Então isso era bem perceptível ali. Só que em outros momentos o Aniceto, que é o nome desse espírito, ele acompanhava a velocidade da equipe dele de forma consciente. Então ele poderia se deslocar numa velocidade maior. Só que ele preferiu naquele momento, por estar acompanhando a equipe dele, desacelerar a velocidade. Então o espírito, quando ele tem um grau de evolução maior, que ele tem certos conhecimentos, ele pode se adequar a determinada situação. Então se ele está ali numa missão com espíritos um pouco menos evoluídos, o que ele faz? Ele se adequa àquela situação, àqueles espíritos, para ter maior proveito daquela missão, né? Exatamente. Dentro desse exemplo que o João trouxe para a gente, aí é que a gente percebe vamos dizer assim, a grandiosidade desse espírito, né? Lógico, sempre lembrando, a grandiosidade ela é proporcional. Né? O Aniceto ele é grandioso em relação a gente, mas tem outros espíritos que são muito mais elevados do que ele, né? Mas aí a gente vê também a caridade atuando, né? Ele podia muito bem falar assim: não, eu vou na frente e espero vocês lá. Mas justamente por ele ser um espírito evoluído o suficiente para poder ser mais rápido, ele resolveu esperar os outros. Exatamente. Ou seja, talvez se ele tivesse o pensamento de ir na frente, ele não teria adquirido a evolução suficiente para ir na frente. A evolução suficiente para ir na frente. É algo bem doido de se pensar. Não é? Mas o que eu acho interessante é isso. À medida que a gente vai evoluindo, nós vamos tomando consciência de que temos que ser humildes. Que precisamos de nos diminuir, como Jesus nos ensinou. Eu acho que isso é muito bacana, a gente trazer isso também para isso. Estou aproveitando esse exemplo, João, que você trouxe. Né? Pode parecer até assim, uma coisa meio doida, né? Mesmo porque Jesus ele foi o maior exemplo de humildade, eu acho que a gente poderia ter. Porque com certeza. Ele veio aqui na Terra ajudar seres extremamente, muito menos evoluídos. Ele chegou a demonstrar humildade diversas vezes, não questionando as regras que já eram impostas na época, apenas questionando a aplicação que as pessoas tentavam dar, que mesmo porque o problema dos 10 mandamentos não era os 10 mandamentos em si, e sim a forma como eles tentavam aplicar, que era tentando julgar às vezes uma mulher que foi dita que foi pega em adultério, como alguém que merecia a morte por apedrejamento, enquanto que eles que já tinham diversos pecados que infringiam os próprios 10 mandamentos não haviam sofrido nenhuma punição, até mais pecados do que aqueles que eles estavam julgando dessa mulher. E Jesus, inclusive, ele chegou até a lavar os pés dos discípulos em uma passagem. Eu não vou lembrar agora onde exatamente, especificamente, essa passagem se encontra na Bíblia, mas
A demonstração de como Jesus era superior a nós, parte dela são essas demonstrações de humildade. E é uma coisa muito doida, porque quem aqui que teria essa capacidade de fazer certas coisas que ele fez? De perdoar aqueles que estão condenando você à morte, de lavar as pessoas que são seus discípulos, que você está ensinando, que você está passando o conhecimento que eles não têm. É uma coisa muito doida de se pensar, porque quanto melhor a gente menos a gente vai se sentir superior aos outros. Porque Jesus ensinava Sim. através do exemplo, né? Sim, quanto mais a gente se sente superior aos outros, mesmo que a gente realmente tenha algumas qualidades que essas pessoas não têm, a gente está se demonstrando pior do que essas pessoas que a gente se sente melhor. Porque no fim das contas, todos nós somos seres humanos. Todos nós temos defeitos e qualidades. E muitas vezes as qualidades, os defeitos que a gente está julgando no outro, a gente tinha no passado, ou então às vezes a gente ainda tem. A gente só não está percebendo porque a gente está mascarando com um senso de superioridade, se achar melhor que o outro. Exatamente. Traz pra gente aí um trechinho do Filosofia Espírita, por favor. Os espíritos em viagens interplanetárias sempre as fazem em grupos afins. A gente estava falando do grupo Do Aniceto. Aniceto. O mesmo se dá com os homens em viagem na Terra. Gostam de fazê-las em companhia de colegas com eles afinizados. Se, na Terra, há inúmeras dificuldades para grandes viagens, estas também existem no mundo espiritual, e com maiores problemas. Não pode faltar harmonia no que tange a mente de cada ser. A desarmonia mental pode levá-los a ambientes desequilibrados, desviando-os das rotas desejadas. Em muitos casos, os benfeitores espirituais costumam levar os seus tutelados em certas viagens, quando estes atendem todas as normas dos seus guias espirituais. Isso sempre acontece favorecendo o aprendizado dos discípulos. Na verdade, são experiências deslumbrantes, sendo que todo esforço por parte do candidato para merecê-las ainda é muito pouco em relação às belezas do universo, que encantam e instruem a nos mostrar o Criador palpitando em tudo que tocamos e presenciamos. Ou seja, para um grupo de espíritos conseguir viajar a longas distâncias, eles precisam de uma certa harmonia. Então, não só essa demonstração de humildade era algo, era uma das causas pela qual ele poderia ter ido na frente, como também é a causa pela qual o grupo conseguiu se manter viajando junto. Porque, devido a eles terem essa harmonia, não houve nenhum desequilíbrio por causa tanto da falta de paciência do tanto a demonstração de paciência e de humildade do Aniceto, quanto a demonstração de elevação dos demais para eles conseguirem se manter juntos no grupo, de eles não conseguirem se desequilibrar e começarem a sintonizar com áreas que não as que eles estavam viajando para auxiliar os espíritos. Então, esse equilíbrio, ele não só é a causa pela qual eles conseguem fazer essa viagem, para eles terem evolução suficiente para isso, como também é o motivo pelo qual ela consegue ser feita sem nenhum percalço. Da mesma forma como quando você precisa de ter atenção na estrada quando você está andando de carro, que você não pode simplesmente desviar essa atenção para, sei lá, olhar para uma montanha ou então para um prédio que está no meio da cidade que você está indo, para uma casa no meio do caminho. Você não pode desviar muito essa atenção, senão você vai acabar desviando seu carro da estrada e pode acabar tendo um acidente. Da mesma forma, numa viagem espiritual, você não pode desviar a sua sintonia, a sua boa sintonia, para você não acabar desviando do seu caminho e ter que recomeçar essa viagem, ou ter que continuar ela de onde você estava anteriormente, o que pode também requerir de você recuperar suas boas energias, o que vai tomar um certo tempo. Recuperar sua boa sintonia, né? Isso. É bom a gente lembrar também, né, que nessa questão da viagem do espírito, ela é também muito ligada à capacidade de evolução, ao nível de evolução que aquele espírito adquiriu, né? Um espírito mais inferior não consegue fazer grandes viagens.
grandes deslocamentos, né? E o espírito, quanto mais evoluído, maior distância ele consegue percorrer. E aí o Miramês, então, aqui também, mais no início do capítulo aqui, eu achei muito interessante esse trechinho aqui que eu vou trazer para vocês e para a gente também comentar aqui, né? Trazer para o público e com os nossos comentários. Ele fala o seguinte, João Miramês: tudo é possível quando o espírito tem condições de pureza espiritual. E é neste sentido que Jesus desceu à terra, em nome de Deus, deixando o Evangelho como herança e esquema divino, para que pudéssemos conquistar as qualidades de ouro, que são os dons imperecíveis da alma. Então, para aquele espírito evoluído, tudo é possível. Tudo é possível, desde que nós tenhamos essa pureza espiritual. E aí, Jesus então desce à terra, está trazendo o Evangelho como uma herança para todos nós, para que com esse roteiro que nós devemos seguir, que é o Evangelho de Jesus, João, para que com esse roteiro nós então tenhamos condições de adquirir as qualidades que nós necessitamos ao nosso espírito, né? Dentro do contexto da nossa evolução, para que a gente então possa evoluir um pouco mais e ter condição, dentro do contexto da pergunta, de fazer viagens, de percorrer distâncias e ajudar, de auxiliar, de servir aos necessitados. E aí, o que você tem para comentar para a gente, João? Eu acho que fica bem claro para a gente os limites que estão no nosso caminho. Nós temos todas as respostas, né, para conseguir ultrapassar esses limites. As barreiras do orgulho, da vaidade, são os principais pilares que nos atrapalham de progredir em caminho da evolução. E com as viagens astrais não é diferente. São algumas barreiras que a gente tem que ir derrubando aos poucos para conseguir acessar esse nível espiritual, né? Para ter essa capacidade de cada vez conseguirmos conhecer, fazer mais, né? Conhecer mais das criações de Deus, né? Que a gente vê que são infinitas. Eu acho que é um bom encerramento isso, na verdade. Então, bora lá. Porque no fim das contas é isso que importa, né? É esse o foco principal da doutrina, né? Que é motivar a gente, nos motivar a nos tornarmos pessoas melhores, no fim das contas. Ficou um assunto interessante. Esse de hoje, a gente lembrar, né, que a grandeza do Espírito ela é demonstrada na humildade, como o exemplo que você trouxe. Então que fique aí para todos nós, nós que estamos do lado de cá, fazendo estudo, gravando vídeo, quem vai nos assistir. Então que fique, sobretudo, essa reflexão, né, que o nosso crescimento, Jesus falou isso, se você quer ser grande, seja aquele que mais sirva. Por isso que ele foi o maior, por isso que ele é o maior de todos, porque ele foi o que mais serviu e nos serve até hoje. Eu acho que é esse o recado. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem um joinha, um comentário também. E não esqueçam se inscreva para os próximos de também. se inscrever no canal, de adicionar as notificações, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal, obrigado.